Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Aprovado. Meu nome é Amira e hoje a gente está com uma convidada especial. A gente está com a Fernanda Nicolela Suzana, que veio conversar aqui para a gente contar como que foi a preparação dela para as provas de residência. Então, muito obrigada por estar participando, Fernanda. Obrigada pelo convite, Amira. Bom, Fê, eu queria começar pedindo para você explicar um pouquinho como que foi sua formação acadêmica até você chegar onde você está hoje. Então, eu fiz USP, fiz faculdade de medicina na USP, fiz Tá. um ano de intercâmbio, em que eu tranquei a faculdade. Aí me formei o ano passado e agora estou na oftalmologia da USP também. Tá. E durante a sua formação, Fernanda, em que momento que você passou a estudar realmente focando nas provas de residência? Eu passei a focar, assim, a partir do quinto ano, eu comecei a estudar mais, Uhum. por conta das provas de residência, porque eu sabia que eu ia estudar, mas eu estudava específico em cada estágio, então cada estágio estava bastante. Tá. Mas seguia o cronograma da faculdade mesmo. Aí, a partir do sexto ano, que aí foi para a prova, realmente, fazendo cursinho, fazendo muita questão de Prova prova. antiga e tal. Então, o seu Isso. estudo mesmo aí, refazendo questão de prova, assistindo aula, foi no sexto ano. Foi Até no o quinto sexto ano, você ano. fez uma boa graduação estudando para o Exato. estágio que você estava. Justo, é importante falar sobre isso. Então, até o quinto ano não é que você estava só curtindo sem estudar, você Não, já estudava o cronograma da faculdade e no sexto ano você seguiu o sim, sim. cronograma do curso que você fez. Certo. E aí, durante o seu internato, então, durante o quinto e o sexto ano, no quinto ano você seguiu o estágio e você estudava por onde? O que que você usava de fonte? Eu. Então, era muito variado, assim, eu estudava o Tá, que a faculdade meio que falava como bibliografia, então era tá. geralmente os livros do HC, às vezes. Principalmente acho que os livros do HC, as aulas que a gente Fontes tinha daqui mesmo. disponibilizado, mas era mais difícil, assim, de achar uma coisa boa É, e mastigada e didática. sim, a gente acaba seguindo muito o que a faculdade mesmo oferece pra Sim. gente, né? Tá bom. E aí eu queria saber de você, como que foi quando no sexto ano você decidiu começar a organizar os seus estudos focando na prova de residência? Como que você fez a organização da sua semana? Então, eu comecei a é bem puxado, assim, o sexto ano internato na minha faculdade, então Uhum, eu tentava ver todas as aulas que tinha no Medicoff, e também eu tinha feito um cronograma desde o começo do ano, passando as principais cada semana. uhum. Tinha algumas das principais matérias que caem na prova. E aí eu tinha meu grupo de estudos e a gente estudava todas aquelas matérias além das aulas do Medicoff. E a gente se encontrava uma vez por semana e ficava umas 2 horas, às vezes 3 horas, fazendo questão só daquela matéria que a gente tinha estudado, e daí cada um se ajudava um pouco. A gente usava mesmo o Medicoff mesmo para fazer as questões das Tá, matérias através do selecionadas. QBank mesmo vocês iam Isso, do fazendo. KeyBank. Tá, E além disso, eu costumava fazer umas 30 questões por dia. tá, E foi tá. aumentando, né? Daí ao longo do tempo foi ficando mais tranquilo o meu internato, aí eu fui aumentando E para foi 50, no crescendo. final eu tava fazendo umas 100 questões por dia. Por dia. Tá. E você conseguiu seguir mais ou menos o cronograma do curso, não teve grandes dificuldades em relação a isso? Consegui. Eu, algumas aulas eu não consegui ver, assim, tipo, tinha algumas Sim. aulas que eu falava, eu não vou ter tempo essa semana, é uma aula que não cai tanto, Conseguiu não vai dar para priorizar ver, algumas mas coisas. tive que priorizar Sim, porque, tipo, para juntar bastante todas as coisa. coisas não dava para fazer. Tá. Mas eu acho que isso que você trouxe é muito importante, né? Às vezes, quando a gente vê o cronograma, vê a aula e fala, nossa, tem bastante aula. Mas isso é uma coisa que a gente também pega pelas questões pré-teste, que é uma coisa que não tinha no passado, que esse ano tem. As próprias questões que estão nas aulas que os professores fazem, a gente orienta os alunos a realizarem as questões primeiro, eles recebem um PDF com essas questões, para ele mesmo ver, tipo, esse tema eu não sei nada, então eu preciso assistir toda essa Uhum. aula com a maior atenção. Acertei todas as questões de pré-teste, talvez seja um tema que eu já tenho mais facilidade, talvez eu realmente não precise assistir essa aula. Eu acho que esse é Sim. um filtro importante da gente ter, porque realmente é muito conteúdo para fazer caber aí ao longo do estudo, né? Isso é muito bom. Isso não tinha, mas isso é muito bom, assim. E eu acho que É. eu tinha um pouco de medo de deixar sem ticar uma aula, sabe? Eu Sim, queria deixar tudo bonitinho, 100% verde, tudo feito. mas, assim, isso que foi no começo, assim, ao longo do ano eu consegui E trabalhar minha respirando. mente, respirando, de que tudo bem, algumas É, aulas que eu já sabia mais ou que caíam sim. um pouco menos, não assisti. E esse grupo de estudos, vocês eram em quantas pessoas? A gente era em 6, 5 pessoas, a gente mudou um pouco durante
Ao longo do ao ano. longo do ano, mas funcionou super bem, assim, a gente já se conhecia bem, a gente era da Sim. mesma panela, a gente sabia que a gente trabalhava Bem certinho junto, assim. e foi ótimo E também. aí vocês pegavam, tipo, um tema daquele dia, cada um abria o seu e vocês iam fazendo, ou vocês abriam uma questão, todo mundo fazia a mesma? A Como que era? gente então, a gente marcou, né, para seguir de acordo com então, por exemplo, no começo a gente estava em cirurgia, então a gente marcou 6 semanas, cada semana eram alguns temas de cirurgia, e aí a gente pegava o Tá. KeyBank de uma pessoa. Como não era o meu KeyBank, porque eu gostava de deixar o meu KeyBank do meu jeito, então a gente abria de outra pessoa. Sim. Que não ligava tanto, e aí a gente ia fazendo, geralmente a gente, sei lá, 90 questões, 60 questões, depende do quanto tinha também disponível e do quanto tempo a gente tinha disponível na semana, Sim. e a gente ia fazendo, então a gente discutia antes de clicar, clicava, via se errava, algumas questões que a gente já sabia deixar, não lia, Ah, e se tá. a gente errou e a gente não sabia explicar, aí a gente lia tudo Todo o que comentário os mesmo, comentários, discutia. isso, que eram Tá. muito bons, geralmente. Isso vocês chegaram a fazer com prova na íntegra ou não? Vocês faziam com os temas mesmo? Como que A foi? gente fazia com os temas, até só que as últimas semanas a gente já tinha cobrido todos os temas. As últimas semanas a gente deixou para fazer só as provas. Então a gente fez Ah, tá. todas as provas da USP, porque todas nós queríamos mais USP. Então a Sim. gente fazia a prova de manhã e aí à tarde a gente corrigia entre a gente. Ah, legal. E algumas provas também que são meio parecidas. Então Surse, que falam que é um pouco mais parecido. Uhum. Einstein é uma prova super boa. Então a gente escolhia algumas outras provas para fazer Semelhantes também. à instituição que vocês mais queriam, que era a USP, para tentar fazer provas com temas e jeitos parecidos. Isso é muito legal mesmo. Eu acho que essa estratégia de tentar achar provas irmãs, que a gente fala, né, é uma forma de tentar pegar, por exemplo, esse ano, o ano passado, né, em 2023, foi muito engraçado, que caiu a mesma questão em duas instituições do Sul diferentes, assim, uma caiu em 2022, a outra caiu em 2023. Fala, gente, mas não é a mesma banca. Mas é porque é isso, é o mesmo perfil de prova, né, então são questões bem parecidas. O SURS realmente lembra bastante a prova da USP. E outra coisa que eu ia te perguntar, quando que você começou a fazer as provas na íntegra mesmo? Então, eu fazia já algumas daquelas que vocês tinham deixado disponíveis de outras, por exemplo, Unifesp, que é bem diferente da USP, Sim. Unicamp, que é também geralmente uma prova um pouco mais fácil. Sim. Eu comecei a fazer no começo do ano só para ver como que eu tava, assim, para Tá. ter uma noção. Mas eu não deixei, as da USP só fui fazer no final mesmo. Só acho que nos últimos 2 meses que eu comecei a fazer as provas na íntegra de todas da USP e de todas que eram mais parecidas com a USP, que era a prova que eu mais queria. Que já era o seu foco, né? Já era meu foco. E você fez quantas provas no ano passado? De residência? Isso. Eu prestei 4 provas. 4 provas. Quais que foram essas provas? Eu prestei o BOS, que é acho que quem não conhece, oftalmo, é um serviço gigante só de oftalmologia e otorrino. De Sorocaba, e ele é um pouco antes, então eu prestei um pouco por causa disso também, porque ele é tá em pra ser a primeira outubro, prova, acho. né? Ele é bem antes, Tá. dá uma prova um pouco mais, assim, a nota de corte é super alta, não foi 90, nota de corte, mas é uma prova um pouco mais tranquila de se fazer, porque as questões são mais fáceis, por isso que a nota de corte é mais alta. Mais alta, entendi. Então, eu prestei essa no começo, aí eu prestei também prestei a Unicamp, que eu sabia que era depois da USP, também não ia me atrapalhar, e deixei a Unifesp e a USP, que são meio perto, mas as duas são muito boas também de oftalmo, e eu queria as duas, eu também prestei as duas. Tá. E aí, dos seus resultados, como que foi aí? Como foram as aprovações? Meus resultados foram muito bons, obrigada, Medcoff. Que bom, a gente agradece também. E a minha faculdade também tem que agradecer a você. Mas o BOS, eu passei no BOS, foi a primeira prova, passei em segundo lugar. Aí a Unifesp, eu passei para a segunda fase, só que eles marcaram a entrevista no mesmo dia, no mesmo horário da minha entrevista para a USP, que eu também passei para a segunda fase. Tá. Então você não fez a entrevista da Unifesp? Eu não fiz a da Unifesp, eu só fiz eu nem fiz a segunda fase, na verdade, da Unifesp, porque não ia adiantar. Não ia adiantar, justo. Poxa, que sacanagem, hein? Marcarem no mesmo dia. Sim, eu acho que eles fazem de propósito. Acho que sim. Essas duas. Bom, tudo bem. E a Unicamp também, passei também em segundo, e a USP, que eu tô fazendo agora. Que agora tá de R1. Então você teve ótimos resultados, acho que a sua preparação, sua organização de estudo deu muito certo, né? Tá. Outra coisa que eu ia te perguntar, Fernanda, dentro desse processo de estudo, o que você acha que foram suas principais dificuldades?
Eu acho que no começo eu tive muita dificuldade de priorizar, que foi aquilo, eu queria fazer Tá. ver todas as aulas, eu queria Checar fazer tudo, né? todas as questões, eu Sim, queria ler todos os comentários de todas as questões e fazer tudo para a faculdade também, estudar e ir muito bem sim, nos estágios, que eu acho que é importante também. sim. Mas. E aí eu tive um pequeno burnout no começo do ano. É Não tá clássico, dando. clássico. Aí depois disso ficou muito mais tranquilo até o final, assim. Eu Tá. consegui priorizando e isso foi. Acho que foi. Foi Priorizar pra mim ótimo. foi o que salvou, assim, pro resto Você acha que do ano. você chegou na realização das provas, você estava com a saúde mental relativamente boa? Como que foi? Porque às vezes a Uhum. pessoa joga o ano de estudo fora quando vai fazer a prova, né? A Sim. pessoa tá tão cansada que não consegue ter energia suficiente para conseguir fazer a prova. Como que foi isso para você? Então, eu acho que na prova do BOS e na prova do Unicamp, eu acho que eu estava com a saúde mental muito bem, assim, eu estava Tá. muito tranquila durante a prova. O resto, eu achei que eu estava bem, assim, tipo, eu achei que eu estava tentando fazer exercício todo dia, estava Uhum. tentando meditar, fazer tudo assim Uhum. e levar uma vida mais equilibrada. E eu achei que eu estava bem, mas na prova da USP, em específico, assim, durante a prova, eu acho que eu fui vendo as questões e é uma prova um pouco mais difícil. Sim, com certeza. Eu fui vendo as questões e aí eu fui. Uma coisa que eu sabia que eu não poderia fazer, eu mudei 5 questões depois, eu errei todas que eu mudei que eu ia ter Ah, acertado. Então, tipo, acho que na hora mesmo da prova que que foi o era a sua problema. principal, né? É, Acho que veio com mais veio. dificuldade, mais ansiedade durante a realização da prova. Porque antes, assim, eu achei que eu tava Super bem, que eu tava tranquila. mantendo. Tava até Sim. impressionada. Falei, nossa, não tô tão ansiosa, mas na hora eu acho que bateu um pouco. Então, se eu Tá. tivesse que voltar, eu teria me preparado mais nos simulados em termos de deixar um ambiente um pouco mais parecido, assim, eu fazia num ambiente Ah, sim. gostoso e tal, e não senti tanto. Você chegava a fazer pausa quando você fazia simulado? Tipo assim, ai, cansei, vou na cozinha pegar uma água, ou não? Você chegava, você fazia Eu realmente 5 horas fazia sentada? não, tipo, eu fazia 5 horas, só que aí saía para ir ao banheiro e, por exemplo, Ah, tá. mas Dava uma respirada, né? é, É. acho que acabava. Eu sinto, eu lembro quando eu prestei prova de residência, a primeira prova que eu prestei, quando eu prestei pediatria, né, também foi a Unicamp, Uhum, que era uma das que eu mais queria. E também aconteceu a mesma coisa, quando eu prestei Unicamp eram 2 períodos, né, de manhã e de tarde, e de manhã foi ok, mas cara, de tarde eu tava tão cansada, mas tão cansada, e eu não mudei a ordem que eu fazia das provas. Depois você conta como que você faz das provas. Mas como eu fiz muita prova de R1, ao longo das provas, eu vi que eu tinha a minha ordem de fazer. Então eu começava com o que eu sabia mais, fazia pediatria, gineco, preventivo e terminava com clínica e cirurgia, que era para mim era o que é o mais igual. difícil. É a mesma coisa, né? Aham. E na Unicamp eu não fiz isso, foi minha primeira prova. E na minha ordem de prova, a última da prova da tarde, né? A última coisa era a GO. E nossa, eu errei muita besteira. Assim, a hora que eu fui Uhum, corrigir, eu falei, nossa, não acredito que eu errei isso. Questão super tranquila, mas eu já tava muito cansada. Então, eu uhum, acho que esse preparo realmente para a maratona da prova em si, né? Porque sentar para fazer a prova, realmente tem, não é só estudar o ano inteiro. A gente precisa ter uma preparação para o dia da prova uhum. mesmo, né? Por exemplo, ter a sua ordem de fazer a prova, saber, tipo assim, cara, eu tô com a cabeça muito confusa. Para, toma uma água, come alguma coisa pra tentar voltar, ou às vezes até vai ao banheiro durante a prova, né? Uhum. Também é uma coisa que às vezes te faz relaxar e você volta mais tranquilo pra realização das Sim. provas. Você fazia essa mesma ordem, então, Eu das fazia essa provas? mesma ordem, eu fazia pediatria, que era o meu melhor, Sim. assim, aí fazia, acho que pediatria, gineco. Não, eu começava com clínica, na verdade, Você porque começava com pediatria era o quem? meu melhor e clínica era meu Ah, tá. segundo melhor. Só que daí eu ficava com medo, eu falava, ai, se pediatria for difícil, aí já vai me Já vai abalar. Então eu instabilizar. começava É, com clínica, que era o meu segundo tá. melhor, depois ia pra pediatria, gineco, cirurgia e por último preventiva, porque apesar de ser geralmente eu ir melhor, me cansava muito. Então depois de Ah, preventiva eu já tá. não consigo mais pensar em nada. Eu acho que uma forma de cada um achar a sua ordem de fazer prova, acho que é com simulado mesmo, né? Uhum, Tentar ir invertendo, sempre fazer na ordem da prova, eu acho que não é uma boa. A minha prova de R+, por exemplo, eu lembro que na prova da USP, a prova de R+, de pediatria, ela começa com
com UTI, etc., que eu não ia tão bem, e eu sabia que o final era mais tranquilo. Então, eu comecei lá do final e fui de trás pra frente e deu certo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante de cada um ter a Sim. sua ordem pra ver o que fica mais fácil. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tirando essa dificuldade do dia da prova, você acha que teve mais alguma coisa importante que você queira dividir de dificuldades ao longo do ano? Não, eu acho que, assim, o que me ajudou muito, assim, eu sempre gostei de fazer exercício, então eu Uhum, nunca deixei de fazer, pelo menos eu fazia alguma coisinha todo dia. tá. E eu gostava também, comecei a perceber que eu rendia melhor de manhã, então geralmente eu acordava um pouco mais cedo e sempre mantive minhas 7 horas, 8 horas de sono, De sono, isso é muito importante, porque né? também era uma coisa que pra mim, pessoal, eu até consigo render se eu durmo menos, mas daí eu Sim. começo a Vira uma bola ficar, de neve vira uma bola depois, de né? neve depois, começa a É, ficar estressado, e daí sim. melhor manter as 7, que eu A ganhava mais com rotina. isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também, né, Fernanda? Porque às vezes, principalmente aquela pessoa que não tem tanta regra, pessoas que procrastinam mais, tem muita dificuldade e acabam empurrando o estudo mais para a noite e às vezes vai madrugada dentro, né? Uhum. E isso é um grande problema, porque ninguém, assim, tem gente que realmente não dorme tanto, fica bem dormindo 5, 6 horas, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então é isso, você no dia seguinte você até rende, mas depois de 1, 2 Sim. semanas nessa rotina, seu cérebro tá cansado, você não assimila mais, Uhum. né? Então acho que tentar não inverter o ciclo, né, de sono, a organização do dia é muito importante. Assim como isso que você falou da questão da atividade física, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala também para os alunos. Não tornar o seu ano só de estudo, né? Sim. Porque senão é impossível, não tem, ninguém aguenta um ano inteiro só assistindo aula e fazendo questão. Você precisa ter os outros aspectos da sua vida funcionando. Então, a sua parte social, com amigos, com família, em relacionamentos, né? Acho que é uma parte Uhum. também importante da gente falar. A parte de manutenção de corpo, exercício físico, alimentação e de saúde mental, que a gente já falou que também é muito importante você estar fortalecido para passar por tudo isso, porque é um processo intenso, não tem como falar Uhum. que não é, né? Mesmo quem está prestando R+, que já prestou o R1, ainda assim, você vai estar se preparando para um dia de prova, uma coisa que vai mudar os seus Uhum. próximos anos, né? Então não tem como falar que todo esse esforço de um tempão de estudo em um dia só para acabar não Sim. jogando no lixo, né? Isso que a gente falou, por uma noite mal dormida ou por um nervoso e coisas assim. Uhum. E coisas que você acha que deram muito certo na sua preparação? Você teria alguma dica para quem está prestando residência? Hum, eu acho que uma coisa que deu certo foi perceber, assim, ao longo do ano que tem tempo, assim. Um ano, eu acho que tem muita gente que se prepara em 2 anos ou às vezes mais, mas quem acha que um ano é pouco, não é assim. Eu acho que dá tempo de você, no final, assim, aumentar um pouco o ritmo. Você vai se acostumando também com mais, então você vai conseguindo cada vez mais colocar mais questões, fazer mais questões, ficar mais tempo estudando. Sim, O corpo, ele vai se adaptando devagarzinho, assim, então sim, não precisa correr esse processo. E acho que isso de família, eu moro com minha família ainda, uhum, assim, porque minha família é aqui de São Paulo, eu moro perto da sim. faculdade, então eu sempre estava com eles, eu sempre estava sempre com meu namorado também, que me ajudou muito, com meus amigos da faculdade. O sexto ano é um ano muito intenso, então tem Sim, muito muitas social, muitas emoções, coisas, eu era da atlética, sim. então eu treinava, na verdade eu treinava muito, né, eu treinava todos os dias e às vezes 2 vezes por dia, Você então continuou treinando no sexto ano também? continuei treinando no sexto ano. Eu, Sim. inclusive, treinava só atletismo no quinto ano, coloquei mais o tênis, então fazia 2 esportes no Nossa, no sexto ano. internato. Então, era bastante assim, Bem mas eu puxado. acho que tudo me ajudava a ser um pouco mais efetiva. Então, eu sentava, eu sabia que aquele era o momento Sim. de estudar e eu ia focar naquilo. Então, depois eu ia para o treino, era o meu momento de conversar com meus amigos, de pensar em outras coisas, de deixar Sim. só o meu corpo, tipo, deixar todo o estresse para Uhum. fora. Então eu acho que foi bom ter todos esses aspectos da vida meio que funcionando também, Você não parou sua vida, né, pra estudar, né? porque senão nenhum Exatamente. funciona. Você Exatamente. esquece. E que mais? Eu acho que essa gestão do tempo, ela é uma das coisas mais importantes para a preparação. Porque isso é muito comum, né?
pessoas que se envolviam em várias coisas da graduação, então atlética, diretório, etc. Às vezes pessoas muito ocupadas conseguem estudar muito mais e têm um desempenho muito melhor do que pessoas que param tudo para estudar, justamente por isso, porque se você consegue fazer uma organização do seu tempo em caixinhas, então é isso, se eu sei que eu tenho treino das 8 às 10, eu tenho internato das 10 às 3, o meu tempo de estudo é das 3h30 às 7, das 3h30 às 7 é o meu tempo de estudo, eu não vou ficar mexendo no celular, não vou assistir TV, não vou ficar procrastinando, né? Deixar esse tempo organizado para você não perder os outros aspectos da sua vida é muito importante. Eu lembro que quando eu estava prestando prova, eu tinha um pouco a sensação em alguns momentos que eu estava parando a minha vida para estudar. E essa é uma sensação muito ruim, porque a gente tá numa idade, a gente tem muita energia, tem muita coisa acontecendo na nossa vida e realmente fala, nossa, eu vou parar um ano para depois fazer residência, que também vai consumir um período importante da minha vida. Eu acho que não precisa ser assim, realmente dá tempo, isso que você falou, dar tempo ao tempo, né? A gente vai se adaptando com o cronograma, com as questões, a gente faz caber no nosso dia, no nosso estágio na faculdade, ou para quem já está trabalhando também, é uma questão de organização e fazer caber dentro da sua rotina, né? Priorizando as coisas importantes. Claro, nem sempre dá para fazer tudo que a gente quer, mas você não precisa jogar aspectos importantes da sua vida fora, né? Desprezar só para estudar. Sim, sim. É. Eu acho que outra coisa que me ajudou, eu lembro que eu conversei com um amigo no ano passado, assim, que ele tinha acabado de passar na residência e aí ele falou, Fê, fica tranquila, que você vai chegar no final do ano e você vai olhar para a prova e você vai falar assim, eu tô pronto para passar nessa prova, eu tô preparada, assim, então eu acho que eu fui trabalhando essa cabeça, assim, porque eu acho que é muito importante você chegar muito confiante na prova. Sim, eu acho que eu não cheguei tanto na USP, porque eu acho que foi que era a sua principal, então né? tinham questões que eu sabia que eu mudei depois por conta de confiança, mas eu acho que essa coisa de chegar nas outras também, eu cheguei muito mais confiante, falando, não, eu conheço a prova, eu já fiz 1 milhão de vezes, eu já fiz 1 milhão de questões, não vai ter nada novo, assim. Vai ter uma ou outra questão diferente, mas a maioria, tipo, são questões que a gente já viu. Sim, exatamente. Tem surpresas, né? Quantas questões tem no banco do Medcoff? Nossa, tipo, muitas. Muitas, Nem né? sei, Se você nem sei faz quantas tem metade agora. daquilo, você já viu todas as matérias. Então, acho que é importante chegar com essa confiança, porque ajuda a ter mais tranquilidade na... Você não vai ser surpreendida, né, durante a prova. Eu acho que uma outra coisa importante também, quando você senta para fazer a prova, é serenar o coração que você fez o seu melhor, né? Independente, assim, eu poderia ter feito mais, sempre dava para ter feito mais. Mas eu acho que ter essa calma de, cara, eu fiz o possível, o que deu para fazer, fiz o meu melhor, e é isso, vou encarar essa prova sem surpresas. Eu acho que não adianta desesperar ali no momento, né? Eu acho que a gente fala que durante o ano de estudo, normalmente os alunos começam com muito gás, aí vai diminuindo, 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 mas no segundo semestre tem que dar um segundo gás de novo para você chegar na prova bem e fortalecido, senão é o que a gente falou antes, né? A hora que chega na prova, a pessoa já tá tão cansada e sempre achando que deixou de fazer coisas. E não, a cabeça é o contrário. Quanto mais você faz, mais você tem que valorizar o que você fez para você chegar realmente, cara, eu tô preparado para fazer essa prova, porque essa confiança faz muita diferença quando você tá lá no momento de preencher o seu gabarito, né? Sim. Sem dúvida. Então tá bom, Fernanda, eu acho que é isso. Acho que você já deu muitas dicas, a gente já aprendeu muita coisa aqui. Vejam que deu certo, né? Uma pessoa que estudou só no 6º ano, focado na prova de residência, fez uma boa graduação aí até o 5º ano. E aí, tá dando certo, tá feliz no oftalmo? Tô muito feliz no oftalmo. Eu recomendo pra todo mundo, é a melhor especialidade. Muito bem. Então tá bom, muito obrigada por ter participado. E é isso. Obrigada pelo convite e obrigada pela ajuda no ano passado, foi muito importante ter feito eu que agradeço, é um prazer.